Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta noite de domingo, o último domingo do mês de abril. Queremos agradecer ao nosso Deus por você estar aqui conosco, partilhando deste momento espiritual de alimento, e com certeza Deus estará falando ao seu coração. Queremos convidar você a participar conosco deste culto em que vamos prestar ao nosso Deus e podemos aqui adorar, podemos ler da sua palavra, orar, falar com Deus e também ouvir os seus ensinamentos. Um abraço todo especial ao povo presbiteriano e ao povo evangélico de todo lugar deste Brasil, onde quer que você esteja aí nos ouvindo e assistindo, possam desfrutar desses momentos edificantes na presença do Senhor. Queremos dar um abraço à Igreja Presbiteriana Bethsaida, aos nossos amados irmãos que com certeza estão agora sintonizados aí através do Instagram ou do YouTube, através desta mensagem, ouvindo a mensagem do Senhor. Eu quero estar orando com você, falando com Deus, para que Deus nos instrua, nos oriente dentro da sua vontade. Pai amado, graça te damos, ó Deus, porque estamos em tua presença. Nesta noite, ó Deus, em que carecemos da tua graça, do grande amor para conosco, nos conduzindo dentro da tua vontade. Fala conosco nesta noite, acalmando e aquietando os nossos corações diante, ó Deus, das dificuldades que cada um de nós enfrentamos. Traz a tua paz, o teu consolo, o teu conforto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Eu quero estar convidando você para estar lendo esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Repetindo, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Abra sua Bíblia em casa e esteja conosco agora, acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal do vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus se digne de abençoar a sua palavra nos nossos corações nesta noite. Nós queremos convidar você também nesse instante a adorar o Senhor conosco, tá bom? Nós temos um louvor, esse louvor que muito conhecido do povo de Deus, rompendo em fé. Eu quero que você cante conosco. Nós vamos estar cantando este hino para a glória do nosso Deus, este louvor, rompendo em fé. Vamos cantar e adorar nosso Deus. O cântico primeiro, o louvor, rompendo em fé, adorando o nosso Deus. Vamos cantar e adorar o Senhor. Vamos adorar e louvar o nosso Deus. Eu queria que você cantasse conosco, tá bom, amado? Adore o Senhor conosco, para que você venha estar adorando conosco este louvor.
verdade, esse louvor é um louvor que mostra o quanto muitas das vezes somos provados por Deus, e dentro desta provação, por dificuldades que enfrentamos, você vai cantar e adorar o Senhor conosco. E vamos estar nesse momento agora, mais uma vez, lendo da sua palavra, lendo da sua palavra, e dentro dessa oração vamos estar leitura bíblica do Salmo 32. Queremos convidar você para fazer essa leitura do Salmo 32. Logo após vamos estar fazendo uma oração de confissão ao nosso Deus. Salmo de número 32. Leia comigo esse texto para que você possa perceber o que Deus está falando através do seu servo Davi. O Salmo 32 é um salmo de arrependimento e confissão. Ele diz assim, só alguns versículos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lemos o Salmo 32, de 1 a 5. Louvemos nosso Deus, vamos estar também adorando o Senhor. O hino 114, Brilho Celeste, é chamado o título do hino. Quero convidar você também a adorar o Senhor conosco. Hino 114, Brilho Celeste. Mais uma vez, abra seu inário, você que é presbiteriano e tem seu inário, você pode abrir e cantar conosco.
Glória ao nosso Deus, porque estamos dando louvores ao nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Pai Celeste, a quem é digno de honra e de toda glória e de todo louvor. Convidamos você a manter sua Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, onde vamos expor a palavra do Senhor. E queremos estar partilhando com você nesta noite a respeito da vontade permissiva de Deus nas tempestades. Dentro dessa vontade de Deus permissiva das tempestades, queremos dizer a você, fazer uma pergunta: por que Deus permite que eu e você, nós, passemos por tribulações, tempestades na vida? Respondendo essas questões, é o nosso ponto de hoje, que você possa estar sendo edificado na palavra do Senhor. Queremos dizer, em primeiro lugar, que essas tempestades, elas são inevitáveis na vida do cristão. Mas esse texto, falando que Marcos registra, ele diz que aconteceu em meio ali, aquele mar da Galileia, que alguns autores e comentaristas dizem que era um mar praticamente de 21 quilômetros de comprimento, com 14 praticamente metros de largura, e que era coberto por aquelas montanhas ali ao redor daquelas regiões que durante a noite, muitas das vezes, vinham ou à tarde, vinham aquelas ventanias que faziam com que acontecessem momentos assim. Os discípulos conheciam aquele lugar, sabiam que a qualquer momento podia acontecer, e é justamente isso que Marcos registra nesse momento em que Jesus está dormindo ali na polpa daquele barco, e ao dormir é acordado pelo pavor e o medo dos discípulos, dizendo: Senhor, socorre-nos, porventura tu não estás vendo o que está acontecendo conosco? E começaram a clamar e exortar. E Jesus, quando acorda, chama a atenção deles e diz: olha, por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E aí, com essa palavra, ele dá uma palavra de ordem para que as ondas e os ventos se aquietem, emudeçam, e tudo isso acontece. Amado, muitas das vezes a vida do cristão é como esse barco em meio a esse grande mar do mundo em volta que vivemos. Vivemos em um mar de tempestade de todos os lados. Podemos dizer que as tempestades, elas simbolizam o casamento que está em crise, as doenças e enfermidades da pandemia que estamos vivendo no país. Queremos dizer que as viroses e muitas outras doenças, os problemas financeiros, desemprego da vida, são tempestades que estão de todas as partes. É claro que a tempestade aqui é uma tempestade natural, proveniente do próprio momento em que os discípulos estavam vivendo. Era uma região que sempre acontecia isso. E é importante você perceber que, diante disso, as tempestades, elas são, como eu disse, inevitáveis. Elas acontecem. Assim como aquele fenômeno da natureza acontecia ali com frequência, também as tempestades da vida nos atingem de forma inevitável, da qual nós, muitas das vezes, precisamos estar atentos, porque elas podem nos apanhar de surpresa, elas são imprevisíveis e, ao mesmo tempo, perigosas para a vida da igreja, para a vida de muitos cristãos que estão vivendo. Digo isso perigosa no sentido de fazer com que eu e você percamos a fé, nos apavoremos diante da tempestade, um temor excessivo, criando em nós, muitas das vezes, doenças psicológicas que fazem com que você veja, como lá no texto de Mateus, os discípulos viram fantasma, mas não reconheceram Jesus.
E às vezes na vida cristã tem acontecido com muitos de nós. Queremos dizer a você que essas tempestades, elas acontecem porque elas nos ensinam algo a respeito da nossa vida cristã. Qual é o ensino? Que Deus está no controle de todas as coisas, que Jesus tem poder e autoridade sobre o mar, o vento, sobre todas as coisas, que Ele nunca perdeu o controle, Ele sempre está conosco em momento de maremoto, de travessia, de tempestade como essa que estamos vivendo, como muitas que você já viveu e que ainda virão. Na verdade, Jesus nunca nos isentou, nunca blindou a igreja, nem um crente, desses problemas. É um grande erro teológico de muitos líderes religiosos achar que o cristão não passa por tribulação, por tempestade, por crise, por doença, e achar que isso é um equívoco teológico, doutrinário, da qual nós não caímos nessa, porque sabemos que Jesus estava ali, dentro do barco, e o barco estava vivendo momentos tempestuosos. Mateus diz que 14, que o vento era contrário à trajetória deles. Na verdade, amado, você percebe que dentro desse momento, dessa narrativa de Marcos, contém todos os detalhes que alguns dos discípulos, como Mateus e Lucas, talvez não registram. Marcos fala dessa travessia também de vários barcos, que outros barcos que possivelmente eram de outros discípulos da multidão que seguia Jesus, talvez os 70. O texto informa que Jesus estava no barco com os apóstolos, dormindo sobre um travesseiro. Mesmo cansado da noite, ele estava lá, pronto, acompanhando seus discípulos naquela trajetória. Mateus registra dizendo que Jesus foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite, aquilo que Marcos aqui já não registra, porque são momentos diferentes, mas que de uma visão diferente, de escritores diferentes, mas mostra que a 4ª vigília da noite, amado, para você que não sabe, era de 3 da manhã às 6 da manhã, já amanhecendo o dia, madrugada do amanhecer do dia, os discípulos foram surpreendidos, Jesus andando sobre o mar. Por isso é que lá em Mateus, aquele momento em que Pedro diz: olha, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Ele não reconheceu Jesus. Como eu disse, eles viram fantasma, viram tempestades, mas não viram Jesus. Existem as tempestades que, como eu disse, são naturais, aquelas que são provocadas por nós mesmos. Você sabia que você mesmo provoca as suas próprias tempestades? Você mesmo cria os seus próprios dissabores, os seus próprios problemas. Você é o causador, muitas das vezes, das suas próprias tempestades. Aquelas tempestades que vêm de Deus mesmo para nos provar, como disse Tiago lá no capítulo 1. Algumas delas vêm para provar a minha fé, a tua fé, mas aquelas também que vêm do inimigo, e essas você tem que estar muito atento para não cair na cilada do inimigo. Quais são essas tempestades que nós provocamos? Aquela que Jonas também, no exemplo disso, ele foi o causador dos males para aqueles homens naquela embarcação do profeta Jonas, que até pregamos domingo passado. Quando deixamos de obedecer à voz de Deus, passamos a criar tempestade para nós e para os outros, como consequência da nossa desobediência. Por isso, amado, é importantíssimo que você guarde essa palavra no seu coração, sabendo que dentro desse aspecto, dessas tempestades, há crentes que oram e não agem. E esse é um perigo imenso, você orar e não agir. São pessoas, às vezes até muito espiritual, mas que não saem disso, não tomam iniciativa de agir diante das tempestades. Aqueles que duvidam, por isso eles nem oram nem agem, pois são incrédulos. E há aqueles que, na verdade, não agem de forma alguma. E eu quero te dizer, amado, que o nosso Deus, este Jesus que nós aprendemos, que permite que eu e você passemos por tempestades,
é este Jesus que está conosco neste barco da nossa vida, conduzindo a nossa vida, eu diríamos, dentro do padrão da sua vontade. A grande questão é não só saber que Jesus está conosco na nossa vida, no nosso barco, mas que Ele tem o poder de acalmar as minhas tempestades. Lembre-se que antes de acalmar a tempestade, Jesus precisa acalmar o meu e o seu coração, para que nós nos aquietemos, para que nós confiemos que a presença dEle não há por que nos apavorar, temer, não há por que achar que estamos perdendo a vida em meio ao perigo. Há pessoas que veem os seus problemas maiores que Deus, acham que o Senhor não pode de forma nenhuma salvá-los, e isso é um equívoco muito grande de pessoas que acham que Deus não pode ajudá-los nos seus problemas, que os problemas deles são maiores até do que Deus. Aqui está a grande questão, aqui está o problema da humanidade. Nós precisamos entender que mesmo o aparente sono não é descaso à nossa crise. Aprenda isso com Jesus, amado. Jesus me ensina que apesar de Ele estar ali ao nosso lado, parece que Ele não está agindo, parece que Ele não está operando, o aparente sono de Jesus sobre o seu travesseiro no barco não é o descaso com a tua crise, com o teu problema. Muitas das vezes, quando passamos por esses problemas adversos da vida, nós achamos que Deus nos abandonou, que Ele não está conosco. E o texto está dizendo que Jesus estava dormindo, mas não era o sono da negligência, do descaso, como os discípulos talvez pensaram que era. No entanto, não quer dizer que Ele não estava a par do que iria acontecer e do que estava acontecendo conosco. Ele sempre sabe todas as coisas. Ele está diante, onde você, nas crises onde você acha que Ele não está presente, Ele está ali presente, e Ele está ali para intervir. Quando Jesus veio, no outro texto de Mateus 14, ele diz que Jesus veio andando sobre o mar, e isso é importante perceber, amado, que diante do que você vive, Deus está contigo. Em Eclesiastes 7,12 diz: melhor é ir para casa, a casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, os vivos e o que tomem em consideração. No livro de João 14, nós aprendemos bem claro que Jesus está dizendo para nós que na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu não for, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar-vos lugar, disse Jesus, para você e para mim, para trazer quietude ao nosso coração. E por último, amado, eu quero dizer, amado, que Jesus, do versículo 39 a 41, que Jesus é um Deus soberano. Ele permite que eu e você passemos por essas tempestades e crises da nossa vida, para mostrar que Ele, o poder é dele, não nosso, para resolver certos momentos em que você se sente inerte, em que você se sente impotente diante das crises e do problema que você vive. E só Ele tem a solução, só Ele tem a resposta para o caos da humanidade, só Ele tem a saída para cada crise. Por isso, amado, nós estamos trazendo essa palavra para você, para que você sinta que Ele é, como Ele disse lá em Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele diz: seja a glória na igreja de Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Através desse ocorrido, Jesus aproveitou para mostrar aos seus discípulos que era mais um profeta do que um operador de milagres na vida das pessoas, que ele era mais um mestre ali por natureza, o Deus encarnado. Ali ele estava mostrando sua divindade, sua humanidade, mas também o seu poder. E com isso nós aprendemos que os maiores problemas humanos se encontram dentro de cada um de nós, não nas circunstâncias ao nosso redor. Por isso é que o Senhor repreendeu a falta de fé daquele discípulo, como muitas das vezes tem repreendido a minha e a sua falta de fé.
porque nós olhamos fantasma, muitas das vezes falhamos para com o nosso Deus, nos desesperamos, causamos pavor e temor, não só a nós, mas aos outros. Por isso que Jesus chama eles de homens de pouca fé, tímidos na fé. Sabe, amado, essa palavra tímido aqui, literalmente no grego, quer dizer covardes. Muitas das vezes nós também, como cristãos, nos acovardamos nos temores que cada um de nós temos. Eu quero te dizer, meu amado irmão, uma outra lição importante, é que quando nós clamamos por Jesus, Ele nos atende, ainda que sejamos fracos na fé, tímidos na fé. Ele está te ouvindo e quer te ouvir, Ele quer te atender, Ele quer te socorrer. Eu me lembro daquela ilustração do nadador profissional, que quando um garoto, ele estava numa festa perto de uma grande piscina, e quando o garoto estava se afogando, um rapazinho, e todo mundo dizia para o nadador pular na piscina para salvar o rapaz. Já era um rapaz, e aí ele esperou e disse: agora não, dá mais um tempo. E os pais aflitos, clamando: homem, pula na piscina e salva meu filho. E a piscina era funda, e de repente, quando o rapaz já estava quase sem força, ele deu algumas abraçadas, agarrou o rapaz, puxou para fora e salvou a sua vida. E todo mundo ficou perguntando: mas por que você não foi logo antes? Salvou o rapaz, ele podia ter morrido. E ele disse: olha, se eu fosse salvá-lo enquanto ele tinha todas as forças em que ele podia até me agarrar e morrimos nós dois, a minha experiência diz que eu devia esperar o momento certo. O que eu quero dizer por isso, amado, é que Papai do céu, teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele sabe o momento certo de nos salvar. Ele sabe por que eu e você estamos passando por essas provações, por essas tempestades. Ele sabe, e por saber, Ele permite que eu e você passemos, para que cresçamos na fé, aprendamos com Ele a sair de cada problema, de cada crise que tenhamos a enfrentar. Essa é uma grande lição. As experiências nos fazem crescer, diz Marcos 4,41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali Jesus mostra sua soberania, seu poder de Filho de Deus e de Deus, e ter autoridade sobre a natureza. Meu amigo, meu irmão em Cristo, saiba disso, que a pandemia que está aí, sabe, Deus com um sopro pode fazer com que esse vírus se suma da terra, da tua vida. E o que Ele quer é que o pior vírus, que eu acredito que a Bíblia diz, é o vírus do pecado, o vírus do pecado que às vezes está em nós, está na tua vida. Esse vírus é o pior que tem. E eu queria te dizer que mesmo tendo, Jesus tem a solução para a tua vida, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te perdoar. Entenda isso, amado. Este é o momento seu com Deus. Esse é o momento de você meditar que há um problema, há uma crise, há uma pandemia, há algo que você está passando como tempestade na tua vida. Mas saiba disso, é no meio desses conflitos que você cresce, é no meio desses conflitos que você deve buscar a Deus, é no meio dessas tempestades que você tem que fazer como Pedro: Senhor, socorre-me, seja o meu socorro, porque Ele tem o poder de te salvar. Amém? Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo ao Papai do céu por esta palavra, e que você seja edificado em nome do Senhor. Depois vamos estar orando agora e após impetrando a bênção apostólica, que você pode cantar e participar conosco. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, porque Tu sempre estás conosco. Tu nunca abandona aqueles que em meio à tempestade, como estavam os Teus discípulos do barco, Tu não deixaste eles só, Senhor. Tu foste de madrugada socorrê-los. Assim como muitos de nós, ó Deus, nos leitos da noite, aqueles que estão no leito dos hospitais, sofrendo, chorando, aquela mamãe, aquela esposa, aquele filho, aquela pessoa que está aflita, Senhor, eu te peço agora, Senhor, leva bom ânimo,
leva-lhe a força divina, que teu Espírito, ó Deus, de poder, venha invadir a vida da tua serva e do teu servo, produzindo fé no coração, confiança em Ti, para sair dessa crise que está vivendo, e tendo a certeza de que Tu estás conosco. Derrama a Tua graça, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em qualquer lugar onde essa pessoa esteja agora. Ó Deus, traz quietude, traz paz, repreende o vento e o mar, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça conosco e com toda a Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e dê uma noite de sono tranquilo. Em nome de Jesus.